E é isso aí, pessoal. Vamos para mais uma aula desta jornada de estudo. Gente, já chegou sexta-feira, acredita? Quando eu olhei aqui hoje, eu falei, gente, não acredito que é a última aula da semana já. Quem está comigo desde segunda-feira? Quem está acompanhando? Coloca eu aqui para mim, né? Coloca no chat aqui. Olha só, gente, vocês são vitoriosos, hein? Estão aí firme e forte, estudando. Deu para aprender um pouquinho essa semana? Então, a gente sempre tem que se apegar a alguns macetes, porque a localização ela é muito importante. Tá? E a gente localizar corretamente os pontos, e vocês vão entender na aula de hoje o porquê. Tá? Por que eu preciso localizar o ponto certo? Porque senão não vou ter resultado no objetivo, né? E como eu localizo o ponto certo? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Os alunos que estão aqui, né, que já são meus alunos, que estão lá no 1.0, 2.0 nem se fala, então, né, já estão ficando melhores que a professora, enfim. Mas quando você aprende a ver o ponto na orelha do paciente, você se sai dessa neura de localização de pontos, tá? Mas a gente precisa saber localização na auriculoterapia avaliativa mais para o diagnóstico do que para o tratamento. Eita, professora, como assim? Não é o tratamento, né? O objetivo é tratar bem, sim, só que o tratamento, a orelha nos mostra, tá? Onde nós precisamos fazer. Só que a localização de ponto eu preciso saber para gerar diagnóstico, tá? Então, assim, mas eu vou trazer aqui, tá? Hoje consegue sim, viu, Márcia? Seja bem-vinda, Márcia. Consegue assistir, vai ficar liberado, acho que até domingo, pedir para deixar liberado para o pessoal aproveitar o final de semana aí que a gente não vai ter aula para pôr tudo em dia, tá? E aí depois a gente vai entrar com a outra semana, então essas aulas eu não sei até quando ficarão, não sei se vão estender até a próxima semana ou se já vão tirar aqui na segunda-feira. Então já coloca em dia quem não assistiu as primeiras aulas. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, que tem muita coisa para a gente ver aqui, tá? Antes de trazer, né? Antes de a gente começar o nosso estudo de hoje, primeiro eu quero dizer, se você está pela primeira vez aqui no meu canal, eu quero que você se sinta em casa, tá? Que você realmente se sinta em casa, que você pode. Olha, eu estou chegando aqui agora, já vou fazer pergunta? Pode fazer pergunta, pode deixar comentário abaixo do vídeo e sinta-se convidada a fazer parte dessa casa, dessa família, que é o canal Entendendo a Auriculoterapia. Tá? É só inscrever-se, clica em inscrever-se, clica no sininho, opção toda, se desejar receber as notificações de quando nós estamos colocando novos vídeos aqui, ok? Seja bem-vindo, então, aqui. Vamos começar a nossa aula de hoje. Gente, só para a gente não se perder, não fugir do foco, não ficar uma aula bagunçada, tá? Que é a localização de pontos. Outras dúvidas, eu vou deixar para que vocês me levem nos grupos ou que vocês levem na terça-feira, que daí eu deixo aberto para qualquer dúvida. Hoje nós vamos estudar só localização de pontos, e daí, então, as dúvidas que forem dentro desse tema, né, eu trago aqui, tá? E que forem outros temas, eu vou deixar para que a gente não misture e não saia do nosso objetivo de hoje, tá bom? Só para a gente ficar com uma aula bem organizada aqui, manter essa organização. Então, mais uma vez, eu quero dar a vocês as boas-vindas à jornada de estudos. Hoje a aula né? O tema da nossa aula é auriculoterapia. Conheça os pontos que podem transformar a sua vida. Gente, e pode. E pode. Eu tenho recebido feedbacks, porque assim, você fazer e ter resultados é uma coisa. Nós, como professores, né? Eu, como professora, assim, a minha grande satisfação, é claro que eu amo ter os resultados nas minhas mãos, mas a minha grande satisfação é que os meus alunos também estejam tendo resultados. É que ver que o que eu estou conseguindo passar para frente, eles estão conseguindo aprender neste nível elevado, né, de conseguir aí as respostas que vem conseguindo dentro da auriculoterapia. Hoje eu conversei com alguns alunos, né, além do grupo do Telegram, que é uma mentoria VIP que tem para os alunos, né, do curso, que a gente está interagindo, eu faço mentorias particulares, e hoje eu fiz algumas mentorias particulares, hoje foi dia de atendimentos, né, com mentoria, e olha,
tive assim uns feedback de uns alunos que eu fiquei de boca aberta, gente. Até como professora, eu falo, sério, tá nesse nível o seu trabalho? É muito incrível, né? Maravilhoso isso, tá? Mas olha só, vamos falar de localização de pontos. Opa, vamos falar de localização de pontos? Primeiro passo para que eu. Gente, se você pegar um mapa, pode ser qualquer mapa, eu vou pegar o meu. Vamos lá. Obrigada. Vou pegar o meu mapa aqui, né? Claro. Sou suspeita a falar, mas é o melhor, não é? Olha. Então tá, gente, é lindo esse mapa, né? Se eu pegar o meu mapa e começar a tentar decorar ponto por ponto, gente, vocês não vão aprender ponto nunca desse jeito. Não é assim que estuda localização de ponto, olhando o mapa e tentando decorar pontos. Então, vou te ensinar uma forma que vai ficar muito mais fácil para você. Primeiro passo é sempre você entender que a orelha é um feto invertido. Tá? Você sempre tem que relacionar, posicionar esse feto em cima da orelha. Olha só, quando você posiciona, eu falo assim: olha para o seu paciente, aquele olhar de terapeuta, vira ele de cabeça para baixo no seu olhar e no seu pensamento, tá? Encaixa o seu paciente na orelha dele de cabeça para baixo. Você já começa o primeiro passo na mudança do seu olhar para a orelha dele, né? Entender que ele está ali de cabeça para baixo. Mas nós vamos fazer isso de forma bem simplificada, tá? Então a gente começa nessa ideia, onde estão os pontos, tá? Todos os pontos reflexos, então, né, estão aqui no mapa distribuídos, onde eu falo para vocês não queiram começar a aprender localização de pontos olhando ponto por ponto em um mapa. Senão mistura tudo e você já não sabe mais o que está fazendo. A gente tem alguns macetes. E o mais importante é, primeiro, tem gente tentando aprender localização de pontos sem saber divisão anatômica da orelha. Primeiro passo é você saber a divisão anatômica e saber o que fica dentro de cada região anatômica. Olha como você abrevia, né? Como facilita para você encontrar os pontos a partir do momento que você sabe cada divisão da orelha e o que fica nessa divisão. Nós vamos fazer isso de forma prática hoje aqui, tá? Então, olha só, já vou passar uma macetezinho que você já começaram aquela linha de pensamento. Toda parte, vamos mudar aqui, né? Essa ideia, a gente vai ter a localização de ponto já já, tá? Mas olha, só para você começar quando a gente chegar ali na prática de localização, você já está com uma ideia mais estruturada. Quanto mais externa a parte da orelha, tá? O reflexo mais externo. Então, o meu, olha só, aqui a gente sabe que tem região de coluna, a parte externa mais exposta tem mais membros inferiores, né? Membros superiores, tá? Então, braço, perna, coluna, enfim, tá? Mais estruturas ósseas. Agora, quando a gente fala de órgãos, aquele que está dentro da caixa, né? Da caixa óssea, aquele que está mais guardado lá dentro, ficam nas partes mais internas também da orelha, fica nas partes das conchas. Tá? Nós vamos ver na localização que os órgãos da região torácica ficam na região da concha cava, órgãos da região, né, abdominal fica na concha cimba. E aí eu já começo a facilitar a minha busca. Eu começo a fazer um resumo de busca na orelha para não ter que estar procurando na orelha inteira onde fica aquele órgão que eu quero tratar, não é verdade? Com vocês, para a gente estudar os pontinhos auriculares, ok? Trouxe umas orelhinhas aqui para que a gente possa estudar a localização de ponto. Ah, olha aqui, a Luzinete colocou aqui, né? Ai, você é linda, hoje toda iluminada. Obrigada, viu, querida? Ah, eu gosto de... Gente, eu amo o brilho, né? Se eu pudesse, eu falo que se eu fosse um objeto, eu queria vir uma árvore de Natal, ficar brilhando. Amo o brilho. Tem como comprar só o do Shipper? Sim, tem como adquirir só o curso do Shipper, tá?
Lembrando, Adriana, que para ter o curso de shipper é legal que você tenha uma profissão para usar ele, né? Não existe shipper terapeuta. Então, o shipper é um material que vai ser associado à auriculoterapia ou à terapia, né? Acupuntura sistêmica ou fisioterapia, enfim. Mas aí é um material. No curso Entendendo o Shipper, então vai ter sugestões de aplicação de pontos, né, na auriculoterapia, na sistêmica e aplicação junto com florais também, tá? Os valores dos cursos, pode só falar com o suporte, eles já passam tudo para vocês certinho, para a gente continuar aqui com a nossa aula, né, que vai ser maravilhosa hoje. Vamos lá. Já pegaram o caderno? Porque aqui a gente tem que acompanhar realmente desenhando para aprender, né? Aqui o legal agora é você fazer todo esse processo de desenhar. Desenha uma orelha se você não tem uma orelha impressa aí, para que você comece a acompanhar a localização de pontos. Lembra que eu falei para vocês que localizar ponto, primeiro eu preciso saber separar as regiões anatômicas? Isso é fundamental. A maior parte de localização errada está por não dividir corretamente as partes, não separar as regiões. Aí, se eu olhar um lóbulo sem separar ele do antitrago, olha só, dá a impressão que esse lóbulo, deixa eu pegar uma corzinha aqui, não dá a impressão que esse lóbulo aqui, olha, né? É muito grande daí, mas eu não estou separando ele das partes vizinhas dele, tá? Vamos começar, já que eu falei do lóbulo, vamos começar pelo lóbulo aqui. Para separar o lóbulo, eu preciso ver quem são os vizinhos dele e fazer a separação. Então, eu tenho aqui o antitrago, olha só, é muito importante fazer isso, gente. Vocês façam bem feitinho aí, que vocês estão com caneta, com lápis, borracha, a professora está com mouse, então vocês façam mais caprichado do que o meu aqui. Por que eu preciso fazer isso? Senão eu acho que tudo é lóbulo, né? Eu preciso respeitar que o hélix, ele desce contornando toda a orelha. A parte de baixo, então, do meu lóbulo é cercada pelo hélix, tá? E a parte de cima eu divido com o antitrago e ainda sobra a incisura intertrágica. Olha quantas regiões anatômicas só nesse espaço. Agora eu quero ensinar um macete para você não esquecer mais e não errar como eu posso dividir certinho o lóbulo, separando ele do antitrago, tá? Você pega, olha só, coloca o dedão aí na orelha de alguém que estiver perto de você, porque na sua mesmo você não vai ver. Vou tirar esse brinquinho, né? Eu gosto de usar brinquinho. Olha só, você vai pegar qualquer lóbulo, mesmo encostado, mesmo que são coladinhos, né? Mesmo que são recessivos, tá? Você pode fazer isso. Olha, uma dobrinha leve para frente. Você tá vendo que nisso faz uma linha reta aqui, olha, ela forma uma dobrinha. Essa dobrinha é bem esse risco que eu fiz aqui, olha, tá? Então, toda a orelha você vai dar uma levantadinha e aí você vai ver que vai separar automaticamente. Aí você vem com o apalpadorzinho aqui, olha, tá? Separa bem certinho o seu antitrago. Então, já dá para fazer nesse macetezinho sem errar, ok? Olha só, vamos lá. Então, macete, anota esse macete: dobrar o lóbulo para frente para separar o lóbulo do antitrago, tá? Eu vou só colocar aqui, olha, e vocês anotam aí: antitrago, porque com o mouse é muito ruim escrever, tá? Olha só. E aqui o lóbulo. E aqui é hélix, tá? Então, depois a gente vai ver os pontos dessa região, aí vocês vão ver que muita gente pega ponto de ansiedade lá no hélix, né? Pega ponto de garganta lá no ponto de hélix 6, tá? Ou pega ponto de dente lá na visão, lá na incisura, ou pega ponto de língua lá no frontal temporal, ou vice-versa, tá? Porque não faz essa divisão. Então, quando eu faço essa divisão anatômica, realmente eu acabo fazendo as coisas de uma forma mais correta. Olha só, eu estou fazendo bem forte aqui, bem escurinho, essas fossas que dividem também uma região da outra.
Vamos lá aprender a separar as incisuras, tá? E aqui eu tenho incisura, olha só, aqui eu tenho incisura intertrágica, acima do trago, incisura supratrágica, e antes de começar o anti-hélix, depois do antitrago, eu tenho a incisura, né, desculpa, a fossa superior do antitrago, ok? Anota aí. Para separar o trago e o antitrago das suas incisuras, também tem os macetezinhos, tá? Para que fique bem separadinho, porque separar as partes é fundamental. Se eu separar errado, olha só, o apalpador ele serve muito na divisão anatômica, porque daí você vem na orelha do seu paciente e você vem aqui, olha, na incisura intertrágica em direção ao trago, o antitrago. Quando trava o apalpador, é porque você vai entrar no antitrago e aquela partezinha que sobrou é incisura. A mesma coisa no trago. Você vem aqui e sobe para o trago. Olha só. Quando trava o apalpador, você começou o trago. Então, essa parte para baixo está na incisura intertrágica ainda. Então, assim, incisura intertrágica, ela é um pedacinho até grandinho aqui, tá? Aqui embaixo, não é só a borda aqui em cima. A mesma coisa, a parte do trago em cima. Você coloca o apalpador, dá uma escorregadinha, uma pressionada, né? Aqui com a base do apalpador. Não é apertar o apalpador, tá, gente? Estou usando ele só para separar a parte. E aí você vai ver que, olha, essa parte para cima do apalpador, antes de chegar na raiz do hélix, é a incisura supratrágica. E é daqui para baixo que começa o trago. Então, os pontos do trago vai estar só nessa região do trago. Tá, gente? Ponto de trago não vai até o rosto e não sobe para as incisuras, porque senão eu coloco o ponto no lugar errado e aí não vem respostas, ok? Vamos lá. Tá dando para aprender com esses macetezinhos? Né? Então, com o apalpador, você vai fazer esses macetes para você saber onde que fica, onde termina, né? A delimitação ali entre uma área e outra área, que é muito importante. Então, aqui já falei para vocês, né? Região do trago, ok? Já já a gente vai ver os pontos das regiões. E aqui eu tenho a raiz do hélix, que vai até o final, gente. Olha só, ela vem até o final, separando a concha cava da concha simba, e ela vem até o final, batendo na parede do antihélix já, tá? E sobe até essa região onde, né, se desprende a orelha da cabeça. Isso aqui é a raiz do hélix. Professora, a orelha do meu paciente não tem raiz do hélix. Olha só, não dá a impressão que o nosso modelo aqui, professora, mas essa raiz só vem até aqui, não é? Ela está interna. Isso tem um sentido emocional, né, galerinha? E sabe disso. E ela está interna, mas ela está aí, tá? É uma anatomia. Então, ela vem até o final. Se você passar o apalpador, o seu dedo na lateral, você vai sentir que ela está interna e que ela fecha até o final, encostando até na parede do anti-hélix, certo? Então é muito importante isso, separar a raiz de forma correta. E até onde começa aqui, olha, né? Onde começa a orelha ficar solta do rosto, então até essa região aqui para cá é a raiz do hélix, ok? Deu para pegar certinho? Estou fazendo bem devagarinho para vocês irem anotando aí. Se estiver muito rápido, aí vocês me dão um toque. Então, se aqui é a raiz do hélix, vamos dar continuação, porque toda essa parte, gente, toda essa parte que circula a orelha é o meu hélix, tá? Toda a parte. Professora, o meu paciente não tem hélix, todo mundo tem hélix, pode ser que ele não esteja visível. A gente, como auriculoterapeuta, vocês vão ver que a gente pega muito tipo de orelha diferente, porque orelha é um DNA, né? Tipo, é exclusivo, cada um tem o seu, é como se fosse a digital, tá? Você faz documento, não existe ninguém com a orelha igual a sua, sabia disso?
cada um tem a sua orelha, tem traços, porque nós somos seres humanos individuais e as nossas orelhas, elas servem também como se fosse uma digital. Ela é única de cada pessoa. E aí, quando eu olho para o paciente que ele não tem o hélix, tá? Que esse hélix está aberto, liso, você vem com o seu dedinho, tá? Atrás da orelha, bem de leve, vai passando o dedo, assim que você vai ver que o hélix vai ser formado naquela região. Vai aparecer a estrutura do hélix, mesmo onde é lisinho, tá? Aí você sabe que o hélix está passando ali delimitando. Uns vão estar mais fininhos, outros vão estar mais espesso, mas tem essa borda. Toda orelha tem a sua borda, ok? Então vamos lá? E a outra região anatômica, então anota aí, olha, lóbulo, aqui todo ao redor é o hélix, aqui é a raiz do hélix, tá? Outra região que a gente vai separar aqui, agora é o nosso anti-hélix. Então, hélix, agora é o anti-hélix, tá? E o anti-hélix, ele pega toda essa região aqui que separa os vizinhos, né, do anti-hélix, é a fossa triangular aqui no meio. O anti-hélix, ele vem, então, nessa região toda e vai até o final. Aqui, onde fica mais largo, olha só, nessa região mais larga, ele se bifurca, ele se abre em dois ramos. Então, aqui eu tenho o né, anti-hélix, tá? E aqui eu tenho o ramo superior do anti-hélix e aqui eu tenho o ramo inferior do anti-hélix, tá? Então é tudo anti-hélix. Então na bifurcação a parte de cima é o ramo superior e na parte de baixo é o ramo inferior do anti-hélix. Isso aí é muito importante você saber. Entre o anti-hélix, o ramo superior e inferior, eu tenho um triângulo, né? Ali dentro, que é uma fossa, que é a fossa triangular. E essa fossa, né? Essa fossa são as partes mais afundadas da orelha, né? Que não são ressaltadas para fora, que parece que tá realmente é uma fossa para dentro. E essa fossa que forma entre o anti-hélix e o hélix se chama fossa escafoide. Tá? Fossa escafoide. Ah, professor, esse negócio está ficando muito complicado. Mas vamos simplificar isso então, porque, gente, isso aqui é A, E, I, O, U de auriculoterapia. A auriculoterapeuta tem que saber esse A, E, I, O, U, né? Então, vamos lá de novo. Ó. Trago, antitrago, lóbulo, né? Aqui a gente tem a raiz do hélix, o hélix, o anti-hélix, que se bifurca formando dois ramos, o superior e o inferior, tá? A fossa escafoide, aqui fora, né? Entre o hélix e o anti-hélix, a fossa escafoide. E entre os ramos do anti-hélix, nós temos a fossa triangular. É um triângulo, lembra? O triângulo é a fossa triangular. E separando aqui, né? A raiz do hélix separa a parte de cima, concha simba, parte de baixo, concha cava, cava, é a maior, né? A concha maior, a concha cava, e a parte de cima, a concha simba, certo? Agora vamos simplificar tudo isso para vocês? Vamos deixar mais fácil. Professor, eu tenho muita dificuldade de gravar esses nomes. Eu também tinha no começo, gente. Né? Hoje eu sei isso, né? Decore sorteado, eu trabalho com isso, mas quem está entrando agora é complicado mesmo. Vou tomando minha aguinha aqui. Aí vamos simplificar tudo isso, sabendo o que fica em cada região. Nós temos uma pessoa de cabeça para baixo, certo? Então, olha só, eu começo nessa pessoa, gente, desenhando. Opa! Falando que vocês vão fazer muito mais bonitinho do que eu aí, né? Olha só. Uma cabeça. Porque nessa região de lóbulo, a região de lóbulo, eu tenho pontos de face e cabeça.
A região do antitrago, eu tenho pontos da região encefálica. Então, eu tenho cérebros, lobos cerebrais, estão aqui nessa região. Então, pega toda a região de cabeça, faz um cabeção aí, tá? Então, aqui eu sei que vai estar os lobos cerebrais, ok? Então, tudo região de cabeça. Fica muito mais fácil assim, né? Se você não lembrar o nome, pelo menos você precisa lembrar o que fica aí, tá? Essa fossa aqui, olha, superior do antitrago, olha só, nessa região aqui, fica o pescoço. Olha só, aqui fica pescoço, bem nessa fossa, bem nessa região. E essa região do antihélices que nós temos aqui, olha, a gente vai fazer de novo, né? O antihélices. Nessa região de antihélices fica. Opa! Gente, se eu fizer torto, vocês acompanham aí que é certinho aqui, ó. Fica a região de coluna. E aí a gente vem para a coluna. Vamos fazer aqui? Olha só, para ficar mais fácil para vocês. Vem as cervicais, né? Quantas vértebras cervicais a gente tem? 7, né? Vamos contar aí, 7 vértebras cervicais, um espacinho mais ou menos dentro disso. Como que eu vou saber, professor, onde começa a cervical, onde termina a cervical? Vamos já fazer pegando os pontos certinho aqui dessa região, vocês já vão aprendendo em conjunto, né? Vamos separar pelo menos essa região. Olha só, a parte inferior aqui da região da raiz do hélix, você vai em direção ao anti-hélix, onde termina aqui a raiz, daqui para trás, tá? Eu tenho região de cervicais. Na orelha, isso aqui é um espaço minúsculo, gente. Ah, então aqui parece que é grande, mas na orelha é um espaço minúsculo. Então, eu pego o meu apalpador, né? Venho com o meu apalpador, tá? Aqui, olha só, e venho onde termina as cervicais. Aí eu, depois das cervicais, vai entrar na região da torácica. Quantas vértebras torácicas a gente tem? Olha só, se cervicais eu tenho 7, torácica eu tenho 12. Qual é o espaço maior reflexo na coluna aqui no antihélices? As minhas vértebras, é claro que torácica, ela ocupa um espaço maior do meu antihélices, certo? E para encontrar a torácica, aquele mesmo esquema do apalpador, só que você vai pegar, olha, pressionar ele aqui, olha, nessa região, e você vai fazer uma linha reta, a parte superior da raiz do hélix, mas não descendo ela, ó, aqui de onde, vamos pegar lá ali onde começa o intestino grosso, né? Aí você vem numa linha reta, tá? É onde vai terminar o reflexo da lombar, da região lombar. Desculpa, da região torácica. E aí, terminou torácica, começa a área reflexa da lombar. Ah, então aí você entra para a região lombar. Vamos lá. Outra corzinha para você não misturar. Tá? Então, o vermelho está aqui a cervical, a torácica. Agora, nós vamos entrar numa área reflexa da lombar. Quantas lombares são? Quantas vértebras? A gente tem 5 vértebras da lombar. É um espaço pequeno, tá? Só que aqui, como é mais amplo do que essa parte de baixo, parece que é um espaço maior, mas é um espaço menor, tá? Depois que termina essa região aqui, tá? Da lombar, tem gente tratando lombar aqui na torácica e querendo resultado da lombar, né? Então, depois que termina da lombar, começa a área sacral. O sacro, ele tem 5 vértebras infusas, né? Ele é já é uma junção ali. Então, são 5 vértebras, mas elas são mais infusas, tá? Mas é um espaço proporcional aqui, um pouquinho menor, mas quase que proporcional à área de lombar. E aqui no finalzinho, bem no finalzinho, é que a gente tem o cóccix, tá? Bem pontual. O cóccix é pontual. O cóccix é desse tamaninho, gente, é pequenininho, é aqui. Então, ele não ocupa o mesmo espaço que as outras, tá? Então, olha só, vamos lá?
Tá legal aí, gente? Tá dando para acompanhar a aula? Tá? Agora já ficou fácil para separar aí a região, né? Olha só. E aí você olhou para o seu paciente, você viu que essa região aqui é a região, né, que nós temos da coluna. E aqui a gente viu que a gente precisa dividir esses dois ramos, separando. Gente, isso aqui é tão importante, que isso aqui é feito tão errado. Separa bem bonitinho aí, que a professora entrou aqui, ó. Mas pega o ramo inteiro, tá? Deixa eu pegar uma borrachinha, porque senão vocês vão se confundir, né? Deixa eu ver se dá para pegar uma borrachinha e apagar essa região aqui. Ok? Senão vocês vão acabar fazendo errado aí, né? Ok, vamos lá. Olha só. Então, aqui tudo, nós temos região de coluna. Aqui a gente já entra numa área mais específica, tá? E aqui nós temos, claro, abril, depois da coluna, do cóccix, essa área aqui, olha, é a área do quadril. Ué, professora, como assim o quadril fica aí? Aí a gente está pegando a área de sacro e a área de cóccix. Onde fica a região sacral e o seu cóccix? Fica dentro do seu quadril, gente. É porque é centro. Mas toda essa área aqui, ela reflete a área do quadril. Tá dando para entender que a área do sacro, ela entra dentro do quadril e o cóccix fica bem nessa pontinha, e tem muita gente pegando ponto Feynman no cóccix, né? É o que eu mais vejo por aí, os pontos Feynman dentro do cóccix, tá? Aqui é cóccix, nessa pontinha aqui. Quando eu desço aqui, abre a perninha. Olha só, é muito legal a gente ver isso, né? Quando eu chego aqui, então, eu tenho a perna. É o meu membro, né, inferior, tá? Só que isso aqui é largo, gente, na orelha, né? Metade do caminho eu tenho que pegar. Eu vou passar por cima do hélix, porque vai até o final. Não tem como eu levantar aqui no desenho, mas você sabe que é embaixo, tá? Não é o hélix, mas é lá embaixo, é o ramo. Metade desse ramo eu tenho o joelho. No joelho, então, eu tenho esse movimento. E aí, aqui no finalzinho, lá embaixo do hélix, eu tenho os dedos do pé. E aqui para dentro, já fazendo divisa com a minha, né, fossa triangular, eu tenho a parte de calcânio. Então, aqui eu tenho uma perninha, né? Começando pela coxa, passa a região de joelho, né? Desço para a perna, tenho tornozelo, calcânio e do outro lado os dedos de pé, né? Então, se eu vou tratar um esporão calcâneo e colocar os pontos nos dedos do pé, não vai fazer efeito no esporão calcâneo. Ah, eu tenho que colocar na posição certa. Olha como está ficando fácil localizar pontos na orelha. Eu sei que aqui, se eu quiser ponto de cabeça, eu tenho que procurar aqui. Coluna, eu sei que eu tenho que procurar, né? Olha só, cabeça eu tenho que procurar aqui. Aqui é o pescoço, que né, o pescoço que emenda com a cabeça com a coluna, tá? E aí eu entro na coluna, cheguei na área do quadril, que é a área mais larga, que vai se bifurcar, se abrir em dois ramos. Eu entro na parte superior, no ramo superior, e eu tenho perna. Tá? Todo o membro inferior vai até o pé, metade do caminho, o joelho. E aqui na parte inferior, eu vou ter pontos que ainda estão conectados com região de quadril, tá? Que estão aí dentro, eu vou entrar na região de onde eu vou pegar ciático, né? Onde eu vou pegar região de simpático parasimpático, nesse ramo inferior. Mas aqui no ramo superior, pernas. Vamos lá, facilitando aqui ainda. Olha só. Facilitando aqui ainda. Na fossa, já que eu tenho, olha só como fica fácil, né? Quando eu saio aqui perto da região de pescoço, na fossa escafoide agora, tá? Na fossa escafoide, eu tenho a área de clavícula e a área de escápula. Só que para localizar da forma correta a clavícula e a escápula, eu primeiro preciso encontrar a região do ombro.
porque senão eu posso localizar errado a clavícula e a escápula, lembrando que cada anatomia é diferente. E aí, mais uma vez, vem macetezinho. Como eu localizo o ponto de ombro? Mais uma vez, a raiz do hélix vai me servir como referência, tá? Eu vou sair da parte inferior da raiz do hélix em direção agora à fossa escafoide. Olha só, aqui. Eu vou pegar um pouquinho aqui dentro do hélix, porque essa fossa escafoide, né, tá bem fininha aqui, tá? E aqui eu venho não como para separar a torácica, que pega desse ponto em linha reta, mas eu vou descer a raiz do hélix agora com a palpador e vou sair nessa região aqui, na fossa escafoide. Então, daqui até aqui, eu ter na fossa escafoide é a região de ombro, tá? Então, aqui para trás, olha só, eu vou dividir em duas partes iguais. A primeira é a clavícula e a segunda é a escápula. Então, tá dando para entender? Tá dando para entender a localização? E toda essa área aqui, olha, é reflexo de ombro. Então, professora, como eu vou saber qual é o ponto ombro? Gente, não tem ponto ombro, tá? Tem área reflexa do ombro. Ah, mas e como eu vou saber, então, onde eu vou pôr o ponto? Aí entra a necessidade de aprender a ver a alteração no pavilhão auricular. Tá? Você vai procurar a alteração dentro dessa região. Isso é fundamental para a gente não errar a localização certa. Porque se o problema do ombro estiver reflexo aqui e você pôr o ponto aqui, já não vai pegar, tá? Então, é muito importante isso, você aprender a ver onde precisa pôr o ponto. Saiu da região de ombro, eu entro no meu braço. Olha só, gente, vai formando aí uma pessoa invertida, né? Deitada de cabeça para baixo, certo? Aí, do meu braço até a minha região, até o meu antebraço, entre o braço e o antebraço, o que que eu tenho? Separando essas duas estruturas, entre braço e antebraço, eu tenho o meu cotovelo. Então, é sempre importante pegar esses pontos de referência, tá? Vamos lá, braço e antebraço, tem o cotovelo. Aqui, como no cotovelo, eu gosto de pegar como referência, agora sim, tá? Eu vou pegar como referência essa área aqui, olha, de apalpador. Vamos lá. Tá? Ponto cotovelo. Cotovelo é grande ou é pequeno comparado ao braço, né? Então, o ponto cotovelo está aqui. A área do braço está aqui, tá? Entre o ombro e o cotovelo. Saiu do cotovelo, eu preciso localizar o outro ponto de referência, que é o ponto de punho, que é o que vai separar o meu antebraço da minha mão, o meu punho, né? Então, o que separa. Aí eu preciso aprender a localizar exatamente o ponto Shenmei, porque ele é referência também para localização de diversos pontos. Em direção ao ponto Shenmei, indo para a fossa escafoide, eu tenho ponto de punho, tá? Punho, bem nessa região. Então, entre o meu cotovelo e o meu punho, eu tenho o meu antebraço. Tá dando para entender? Me dá um feedback aí, gente. Se tá legal, se vocês estão vendo que não é tão difícil assim quando você olha dessa forma para os pontos. Tá conseguindo acompanhar aí? Tá boa a explicação, né? E aí, daqui para frente, porque a fossa escafoide, ela não termina onde o hélix cobre ela, ela vai dentro do anti-hélix, ela vai para baixo aqui, tá? Olha só, ela não termina onde eu tô vendo, eu tenho que abrir ela para ver até onde ela vai, que ela vai lá no fundo, ela acompanha essa curvinha, né, do ramo superior e vai até lá no fundo do hélix,
certo? Então, chegando nessa região, é uma área um pouquinho grandinha, na orelha é pequenininho isso, né? Mas é uma área até grande. Eu tenho a região de mão. Mão é maior que meu punho, que meu cotovelo, quando eu olho a estrutura anatômica, certo? E aí eu entro na região de mãos e lá no finalzinho, lá embaixo do hélix, tá? Já o hélix normalmente cobre essa parte onde estão as falanges, os meus dedos, né? Olha só, lá no fundo estão os meus dedos. Então, se eu quero tratar o punho, um pouquinho mais acima da mão aqui, e se eu quero tratar os dedos, é lá no fundo, tá? Embaixo do hélix, já lá na fossa escafoide. Então, olha que bonitinho. Cabeça, a coluna, a perninha aqui do lado, o braço. Não fica fácil assim? Tá? E aí, outra região que é muito bom a gente separar bem certinho, olha aqui, é a raiz do hélix, né? Porque daqui da raiz do hélix, na parte da concha cava, nessa concha maior, tá? Sempre concha cava, lembra, cava é algo grande. Então, a concha cava é a concha maior, tá? Dentro da concha cava ficam os órgãos. Lembra que nós estamos de cabeça para baixo, então o que está embaixo é o que está em cima em nós. Aqui ficam os órgãos da região torácica. O que são órgãos da região torácica? São os órgãos que ficam acima do diafragma, tá? Então, acima do diafragma, nós temos a região de tórax. Aqui fica a região onde nós temos pulmão, nós temos coração e seus acoplados, ok? Na região inferior, abaixo, tá? Na região média aqui, né, entre o diafragma, nesse meio aqui, eu vou ter o aparelho digestório, certo? Na região inferior, aqui no abdômen, eu tenho pontos, tá? Aqui na concha simba. Então, se eu quero procurar intestino, bexiga, intestino fica na concha cava ou na concha cima? Então, eu só vou direto na região que eu quero procurar. Eu vou direto nessa região aqui. Se eu quero procurar pulmão, né? Todos os acoplados do pulmão, a traqueia e os brônquios, eu venho todo aqui para a concha cava, o coração, né? O pericárdio, eu venho para a concha cava procurar isso. Tá? Então, é aqui que eu vou encontrar. Agora, se for da região, né? Aqui embaixo, eu vou encontrar na concha simba. E o mais legal, eu separei, não é uma divisão anatômica, né? Deixa eu só ver aqui, Ana. Na dúvida de encontrar um ponto importante numa região, o apalpador ajudará bastante. Normalmente o ponto em questão está bem dolorido, não, Ana. Tá? Não, normalmente, não é normalmente, não podemos generalizar, porque se o ponto se encontrar num quadro de deficiência de Ti, ele não tem dor, ele não tem nenhuma sensação no toque. E aí, é um ponto que talvez precise muito. Bom, talvez não, se tiver em deficiência, ele vai precisar muito ser tratado. Então, o apalpador, ele serve como referência somente quando nós temos ponto de quadro de excesso ou ponto que está num quadro normal, que você, né, faz o apalpador e a pessoa sente um impulso, uma resposta normal de centro do ponto. Agora, quando o ponto está em deficiência, a pessoa não sente o ponto, porque não tem ti dentro do ponto, ok? Eu vou mostrar isso melhor para vocês depois. Se torna mais fácil assim? Olha aqui, gente. Então, fica muito mais fácil vocês começarem a aprender assim do que pegar ponto por ponto e querer decorar sem saber onde fica cada coisa, tá? Quando agora a gente vem para essa outra orelhinha, olha só, é só colocar, então, pensar num bebezinho, né? O principal tá aqui, o bebezinho invertido. Agora a gente vem para essa outra orelhinha, que eu quero passar para vocês mais algumas coisinhas aqui. A gente vai para essa região de lóbulo, vou apagar essas outras coisas. Gente, como eu digo para vocês, eu sou péssima com esse negócio de apalpador, de mouse aqui, né? Fazer toda essa parte no mouse é muito ruim. Eu já sou ruim para desenho, imagina com mouse, então, né? Vamos lá?
Agora, a gente vai pegar a região de lóbulo aqui, vamos fazer novamente. Então, eu vim com o meu apalpador, ele travou aqui. Eu vim com o meu apalpador da fossa superior e ele travou aqui. Então, dobrei a orelha, ela formou uma linha reta. Então, eu vou fazer a divisão do antitrago e vou separar o lóbulo, ok? Vou fazer a divisão do anti-hélix, vou colocar o dedo atrás, vou ver a borda que forma desse anti-hélix e vou separar essa região. Então, essas regiões eu isolo para encontrar os pontos do meu lóbulo. Acho que fazendo essa outra orelha que está com um lóbulo bem grandão, acho que vai ser até melhor, né? Olha só. Então, vamos lá. Divisão, tá? E aqui eu vou fazer a dobra, vai dobrar mais ou menos aqui, e aí ele tem, né, a borda um pouquinho maior aqui do lóbulo, da região do lóbulo, que é o hélix. E é aqui que eu faço a divisão para encontrar os pontos do lóbulo. Tá? Por isso as pessoas localizam um ponto tão fácil do lóbulo, centro do lóbulo, ponto de olho, que é o mais popular, né? Todo mundo sabe. E a pessoa vem e coloca fora porque não dividiu essas partes, ok? O lóbulo você divide em 9 partes iguais. Opa, iguais, então tem que ser um pouquinho maior, né? 9 partes mais ou menos iguais, tá? Meio que proporcional essa divisão aqui. Tipo o joguinho da velha, você vai fazer? Olha só, a parte mais baixa do lóbulo, que é o hélix 6, né? Pegando o hélix aqui, ela é a parte mais baixa, ela precisa ficar no meinho do quadrado que você vai dividir esse lóbulo no meio, tá? Ele serve como referência para isso também. Então, você vem, tá? A parte mais baixa precisa estar no meio. E aí, nossa, bem igualzinho, né? Mas deixa aqui, vocês já estão entendendo, né? Vamos lá. E a gente começa. Olha que sobrou aqui em cima. Não sobrou uma partezinha aqui da orelha? Essa parte toda faz parte da incisura intertrágica, que tem pontos importantes nessa região. E se eu não separar, porque aqui a gente tem visão 1, visão 2, né? Se eu não separar, eu pego junto com o ponto do lóbulo daí, tá? Então separa certinho aí. Agora vamos fazer essa divisão do lóbulo para vocês verem os pontos que a gente tem no lóbulo. Aqui, ponto de dente. Já tô com o meu aqui, porque, né, fiz a cirurgia, enfim, por isso que eu fiz toda. Ah, tá do outro lado. Toda a minha aurícula, tá? Ponto de dente. Gente, foi incrível. Olha, deixa eu contar para vocês. Eu falei, não pode um negócio desse, porque eu tomei anestesia, então fui dopada, fiquei meio lesada, né? Fiz um processo cirúrgico. E aí, eu olhei para minha orelha, eu fiquei assustada. Falei, gente, formou uma mancha formou do ponto do dente até o ponto do hélix 6. Olha a lesão que isso causou lá na minha mente. Foi lá no meu cérebro, tá? Então, resposta de reação. E é claro que eu já providenciei de cuidar disso, né? É claro, antes que esse adormecimento com esse monte de medicamentos e saindo aqui da região do dente, me traga alguns problemas aqui, né? Me deixa misureta, já coloquei aurícula. Mas marcou, formou um vinco assim, mas não uma fenda, não um sulco, tá? Formou uma mancha reta de uma região até na outra após a cirurgia. Então, aqui, ponto de dente. Tá? Abaixo do ponto de dente, tem ponto de neurastenia. Para que serve neurastenia, gente? Para que serve ponto de neurastenia? Neurastenia, neuro, cérebro. Astenia, cansaço. Cansaço no cérebro, tá? Então, por isso é um ponto muito indicado para insônia. Então, ele não é ponto de insônia, ele é ponto para aliviar o cansaço no cérebro, porque um cansaço na mente também pode perturbar o sono, né? Ok? Aqui fica o ponto de ansiedade. Gente, foi dado nomes para esses pontos para facilitar a vida do auriculoterapeuta, tá?
Quando a gente vem para esse ponto de ansiedade, a gente está dentro da linha de VG, quem é acupunturista. Tá? A gente está passando uma linha que pega centro de cabeça aqui, fazendo um círculo, quando a gente circula esse lóbulo. Tá? O ponto de ansiedade é um ponto que acalma a mente, tira a agitação da mente. Então, eu não posso, não é um ponto que eu vou usar somente para ansiedade, porque a ansiedade ela tem, nossa, tantas raízes. Pode ser ansiedade por medo, por raiva, por insegurança, né, por indecisão, pode ser tantas, né, raízes diferentes, mas aqui é um ponto extra que ajuda a acalmar a mente. Tá? Então, eu posso usar o quê? Hiperatividade, eu posso usar em outras questões que eu precise tranquilizar a mente dessa pessoa. Vamos para a segunda carreirinha aqui, tá? Bem, olha só um detalhe importante. Antes da gente continuar, aqui eu tenho, deixa eu já colocar esse aqui que eu já comecei. Aqui eu tenho língua. Não apareceu aqui, mas escreve aí, língua. Tá? Língua. Aí a importância de entender de medicina chinesa. Por que, professora? Para saber da língua, eu tenho que entender de medicina chinesa. Eu tenho que entender que o coração se abre na língua. E muitas vezes nós vemos a alteração nesse ponto, e não é porque a pessoa tem uma alteração de língua, é porque o elemento fogo, ou seja, o coração ele está em desarmonia, se manifestando onde ele se abre. Tá? Que é na língua. E aí tem alteração aqui, nesse ponto, nessa região. Também está ligado com a fala, né? Com o quanto eu sinto o sabor das coisas, que para a medicina chinesa tudo isso também tem a ver com o coração. Tá? Então a gente vai fazendo toda essa linha, toda essa conexão. Centro aqui do lóbulo, eu tenho ponto de olho, tá? Mas olha só, o que eu quero mostrar para você agora, que eu acho muito importante. Quando eu pego, vamos pegar o olho aqui, né? No outro lado para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho o olho, vou desenhar um olhinho aqui, né? Sou boa de desenho, um olho. Nossa, que olho feio, parece um peixe inteiro. Mas enfim, aqui é um olho, tá, gente? Vamos pegar o olho aqui, tá? Nessa região que eu quero que vocês entendam como funciona como que funcionam os pontos. Vou pegar bem aqui, olha, tá? Fazer essa divisão, mais ou menos, né? Aqui. Como que funciona ponto? Ponto funciona como tira ao alvo. Centro de ponto, centro de qualquer ponto, ele tem alta concentração de ti. O ti é o que leva a mensagem. Tá? Vamos pensar que aqui é a ponta da terminação nervosa, é onde você vai pôr o estímulo e vai ter uma resposta instantânea. Ele funciona realmente como um tiro ao alvo. Tá? Se você acerta o centro, jogou a flechinha no centro, a resposta é instantânea. Então, aqui é o ponto que a pessoa sente aquela dor. Quando você encosta o palpador, dói automaticamente. Se não tiver dor, tem deficiência demais nesse ponto, porque o normal é que todos os pontos tenham uma sensação leve de dor. Quando mal encosta esse apalpador e a pessoa tem uma dor em excesso, é porque tem um excesso ali de energia estagnada nesse ponto. Se eu acertar dentro desse quadrado, mas eu estou fora, eu estou marcando ponto. Vai ter reação dentro dessa área. Porém, vai ter uma reação um pouco mais lenta até chegar a informação do centro, tá? Então, eu vou pegar que tem menos concentração. Vamos pensar que aqui o Ti vai rápido. Aqui eu já começo a reduzir a velocidade da mensagem. Quando eu chego na linha de divisão, tá, gente? Entre um ponto e outro ponto, essa linha de divisão aqui, entre um ponto e outro ponto, isso é extremamente importante para você que é profissional nessa área. Olha só. Cheguei na linha de divisão entre um ponto e outro ponto, todas as linhas, tá? Temos o que nós chamamos de zona neutra.
A zona neutra nada mais é que a distância do centro de um ponto, onde a dor, a concentração de ti, ela tá tão dispersa que se você colocar ponta auricular, você não vai ter resposta na auriculoterapia. E se você fizer furo de brinco, você não vai sentir tanta dor quanto se você acertar o centro de um ponto. Por isso é usado essas zonas neutras para fazer furos de brinco, mas aí a pessoa precisa saber localização de pontos para fazer isso, né? Senão acaba furando em lugar errado. Tá? Então são zonas que a dor ela é menor. E aí quando eu pego o apalpador e vou fazer pressão, e o meu paciente não sente dor, eu tenho que ver se eu estou realmente com um quadro de deficiência ou se eu estou investigando longe do centro do ponto, tá? Então são duas situações, né? Ok? Então, olha só: olho, nessa região aqui eu tenho o ponto de amígdala, não é aqui, é aqui. Aqui embaixinho eu tenho o hélix 6. Alguns mapas escritos como psiquismo, que dá no mesmo. VG20, para quem é acupunturista, tá? O hélix 6 vai ter as mesmas funções, funções psíquicas, né? Funções. Se esse aqui já acalma a mente, imagina esse aqui, tá? Aqui no último quadrado, então, eu tenho região maxilar, por isso que eu tenho aqui, né? Maxilar inferior, superior, eu trabalho a parte mais em cima, mais embaixo aqui da boca, tá? Mas é tudo região maxilar. Aqui tá centro de ponto, pegando toda a região maxilar. Se eu quero potenciar a parte de cima, eu venho mais para cima, potencializar a parte de baixo, eu vou mais para baixo, ok? E aqui eu tenho ouvido interno, tá? Ouvido interno, nessa região aqui. E aqui ainda não encontraram nada, é uma zona neutra que serve como referência para a gente achar o suco, né? Diferenciar o tipo de suco que é. Se o suco morre aqui, ele é o suco da coronária, se o suco morre aqui no ouvido, é o suco do tinnitus, certo? Ciane, se existe mapas diferentes de aurículos? Sim, Ciane, eu acho que você perdeu as primeiras aulas. Na primeira aula e na segunda aula da jornada eu falei sobre isso. Assiste lá para você ver o porquê da diferença de escola, o porquê das diferenças de mapas, tá? Então é muito importante isso, também é um básico que todo profissional precisa saber, o porquê das diferenças desses mapas. Vamos lá. Deu para entender, gente? Está dando para acompanhar aí? Está dando para pegar alguma coisa? Facilitou um pouco mais para vocês a questão da divisão de pontos? É claro que tudo isso aqui precisa ser muito bem estudado. Não vou conseguir passar a divisão de todas as regiões hoje para vocês, né? Isso aqui vai tempo para estudar, mas está dando pelo menos para entender que não é um bicho de sete cabeças, que quando eu paro de querer fazer localização de pontos exata e parto para a região de cada, né, que tem o que está reflexo em cada região, fica muito mais fácil para que eu entenda isso, tá? Antitrago, por exemplo, a parte externa do antitrago, eu tenho os lobos cerebrais. A parte interna, o lado de dentro do antitrago, eu tenho pontos reflexos ao sistema endócrino, que começa desde aqui, né? Ele faz parte dessa incisura, tá? Fica na incisura intertrágica, região aí de, né, hormonal, onde tem o endócrino, a gente tem tudo pontos aqui hormonais e a parte de dentro seguindo ali do antitrago também, tá? A maioria dos pontos ali estão todos pontos relacionados aos hormônios. Deixa eu só responder essa pergunta que facilita, né? Dá uma facilitada aí, não é verdade? Ajuda bastante. Vamos lá. A fenda transversal, um sulco. Depende onde está esse sulco, Denis. Nós temos vários sulcos diferentes, tá? Só para te passar um aqui, vamos lá. A gente tem vários sulcos, né? Diferente um do outro. Opa! Até lá no curso, né, os alunos estudam essas diversidades de sulcos também, porque é muito importante a gente saber definir que sulco é esse.
Olha só, vou fazer aqui bem rapidinho, você vê se dá para entender, certo? Os sucos normalmente eles saem dessa região, mas não necessariamente. Tem suco que sai aqui da região frontal também, tá? Pega da região frontal. Mas vamos pegar nessa região aqui, tá? Nessa região de incisura intertrágica, que é normalmente onde sai o suco. Se o suco vem, nessa fenda que você falou, ela vem em direção a essa zona aqui, olha, neutra, ele é o suco da coronária. Aí nós estamos falando de suco, né, que está mostrando que a coronária, a artéria do coração, está com bloqueio, né? Não está circulando direito ali as funções. Se esse suco ele vem em direção a esse quadrado de ouvido interno, aí eu tenho o suco do tinnitus. É o suco normalmente que traz a informação que aquele paciente tem problema de audição, de chiado no ouvido, tá? Então, zumbido, né? Tá? Então, nós temos aí uma diversidade de sucos diferentes, não tem como dar uma aula inteira de suco aqui, senão a gente vai longe. Tem suco, né, relacionado ao suco do psiquismo, suco que traz referência com problemas comprometedores aí de memória. Nós temos suco da depressão, temos diversos sucos que se formam. Os dois mais comuns, mais populares, né, são esses dois aqui, que é o suco da coronária, tá? Referente aí à artéria do coração, e o suco do tinnitus, que eles ficam bem próximos, por isso tem que fazer divisão para saber que suco é esse, tá? Ficou aí certinho? Deu para entender sobre os sucos, mas tem uma diversidade de sucos diferentes. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu só tirar esse slide antes da gente sair daqui, né? Eu quero mostrar para vocês sobre essa região do anti-hélix, o que é muito importante vocês entenderem também. Mas eu quero mostrar isso em um outro. Deixa eu trazer uma outra telinha aqui para vocês. Deixei aqui no jeitinho. Gente, mais uma vez lembrando, tá? Não esqueça que o curso tá aí, né? Com esse super desconto hoje, quem quer entrar para a família entendendo a auriculoterapia. A gente sabe a importância, né, da capacitação profissional. Eu vou falando aqui e vou trazendo a janela, tá? E lembrando que esses bônus, né, até essa semana só, não perca, gente, né? Aproveite a oportunidade. Já chegou aí bastante, né? Ontem a família começou a crescer. Já quero dar as boas-vindas a todos vocês que já entraram na família aí ontem. Eu quero mostrar isso aqui para vocês que eu acho muito importante. Deixa eu falar, pessoal que está chegando agora, né, que adquiriu o curso e que está entrando agora para a família entendendo a auriculoterapia, mesmo que você adquiriu o curso e não vai fazer as aulas agora, tudo bem, porque o acesso fica ali para você entrar por 5 anos, mas entra lá no módulo 2.3, do 2.2, você vai ter o vídeo 2.2, você vai ter todos os materiais para baixar, tá? No 2.3, você vai ter o link de acesso à comunidade. Entra na comunidade, porque lá é que você vai pegar links, né, exclusivos só de aluno, lá que você vai pegar explicação de conteúdo que é exclusiva somente para alunos. Então, entra na comunidade, que é a nossa família. Tem gente perdida que não entrou na comunidade ainda. Então, quando a professora for fazer a mentoria VIP com esse pessoal que vai entrar essa semana, o link vai ser passado na comunidade, tá? Então, não tem como eu entrar em contato particular com você, não. Lá na comunidade é que a gente resolve tudo, né, dessa família entendendo a auriculoterapia, tá? Então, se for fazer o curso depois, mas entra no 2.3 lá no curso e já entra na comunidade agora. Senão faz muita diferença, né? A gente vai começar ali a abrir os estudos de caso, enfim, tá? É importante que você esteja lá. O que eu quero mostrar aqui nessa orelha para vocês do anti-hélix? Primeiro, deixa eu mostrar outro fator aqui, que já que teve a pergunta, né? Olha só, essa primeira orelha aqui é um quadro extremo de deficiência. Não tem ti, né? Quer dizer, T tem, senão já tinha partido, né? Enfim. Mas tá com uma deficiência muito grande de ti, e tá com uma deficiência muito grande de Chue, o sangue não tá nem chegando aqui. O que é que leva informação de comunicação da área correspondente com, né, a inervação da orelha, a terminação nervosa, o Ti,
certo? Que para nossa visão ocidental, esses impulsos nervosos, né? Que vão gerar aí os neurotransmissores, vão levar mensagem. Então, pressionar a terminação nervosa precisa ter aqui, tá? Uma corzinha para ter resultado. Desse jeito que está aqui, você pode apalpar que não vai sentir dor em lugar nenhum, né? Você vai achar que não está achando ponto. Você pode pôr ponto que não vai ter resultado nenhum, porque aqui primeiro eu preciso nutrir para depois estimular, tá? Só para falar isso para vocês. Aqui já é outro caso, né? Mas aqui nós não vamos fazer estudo de caso. Isso aqui são orelhinhas de estudo de caso. Aqui eu quero só mostrar para vocês, que eu achei muito importante para não ficar para trás, quando a gente faz, tá? Olha só que difícil, olha cada anatomia diferente, que difícil aqui separar o meu antitrago, né? Aqui, olha como que tá tudo inchado, né? Incisura aqui, intertrágica, então a gente já vê que tem alteração hormonal, lá vai dar para avaliação, né? E aqui o antitrago, ele tá totalmente, não dá nem para achar a fossa superior do antitrago, eu vou meio que sugerir que é aqui, porque aqui só com a ajuda do apalpador para a gente localizar, separar essa região aqui, tá? Dessa incisura, dessa fossa superior. Mas eu quero mostrar para vocês essa região aqui, né? Aqui tá bem definido essa região do anti-hélix. Anti-hélix, lembra que nós encontramos na primeira aula as vértebras da coluna? Quem não encontrou, encontra agora, tá? Lembra que nós encontramos? Quem não encontrou a vértebra da coluna aí na primeira aula? É só pegar a pontinha de unha, tem que ser bem suave, tá? E passar no anti-hélix, que você vai sentir que você vai cair vértebra por vértebra, tá? Nessa região. Então, passa a sua unha aí e encontra as vértebras. Onde você está sentindo essas vértebras, bem onde você sente as vértebras da coluna, então faz o testezinho aí no seu paciente, né? Em você. Aqui vai ser bem na parte mais alta. Aqui, olha. Deixa eu pegar de novo. Então, vai ser bem nessa parte mais alta, certo? Que você vai sentir essas vértebras da coluna aqui. Aqui eu trato vértebras da coluna. Então, onde que é o problema? É nas vértebras? É aqui que eu vou trabalhar. Na parte de trás, tá, das vértebras, isso é muito importante, eu não posso deixar de passar isso para vocês de jeito nenhum, né? A parte de trás das vértebras, tá? Opa! Aqui, olha, já vou trabalhar uma região mais de musculatura. Opa, essa cor nem tá aparecendo, né? Deixa eu pegar uma cor mais forte, tá? Aqui eu trabalho musculatura, então região, a dor muscular, a parte mais de fora, tá? Muscular. Em cima, vértebras. A parte mais para fora, indo para a fossa escafóide, eu trabalho a região mais muscular. E se eu for trabalhar alergia de pele nas costas, bem nessa linha preta, dividindo com a fossa escafóide já, tá? Então, se eu vou trabalhar uma alergia, um problema de pele nas costas, é aqui nessa linha preta. Ok? Olha a diferença para você fazer o tratamento no mesmo local. Essa orelha eu quis trazer ela porque ela divide muito bem essa região aqui e aparece a parte de dentro, né? A parede do anti-hélix que fica na parte interna. Essa parede do anti-hélix da parte interna, eu vou separar a raiz do hélix até chegar nela. Olha como que tem uma raiz fininha essa aqui, né? Então, quando eu separo a raiz, eu pego bem no meio da raiz, eu faço uma divisão. Essa parte aqui que fica embaixo, eu tenho a região torácica, o peito, a parte da frente. Então, uma opressão nessa região torácica é legal trabalhar aqui, né? Mesmo problema de pulmão, mesmo que eu vá colocar ponto de pulmão, essa região torácica é legal trabalhar também. E essa parte, né, aqui mais para baixo, olha, toda essa região aqui é a área abdominal. Então, eu não tenho ponto do abdômen vai estar dentro da região abdominal, dentro da região do abdômen. Né? E aí é o meu olhar
de terapeuta avaliativo que vai encontrar onde eu preciso pôr esse ponto dentro dessa região, certo? Para trabalhar aí, né, emagrecimento, trabalhar essa região aqui, trabalha muito na estética, né, as gordurinhas extras, enfim, gordura localizada, também para trabalhar, né, qualquer tipo de alteração da barriga, ou qualquer dor que esteja lá dentro para mandar o reflexo em combinação com os outros pontos, certo? Então, só para mostrar isso para você, que então o anti-hélices, ele tem a parte interna, que é a parte frontal, né, nossa, do nosso corpo, a parte né, aí em cima, onde eu passo a unha e sinto as vértebras para trabalhar realmente vértebras, né, os ossinhos da coluna, e a parte de fora para trabalhar a parte muscular e a divisão aqui para trabalhar parte de pele, tá? Gente, tá dando para entender certinho? Nossa aula aqui hoje foi estendida de novo, né? Tá difícil ter uma aula de 1 hora. E olha que a gente conseguiu passar só lóbulo, né? E uns pontos, os mais importantes aí, que é a coluna em si, da região do anti-hélix. E aí a gente tem, claro, todos os outros pontos em cada região, mas comecem assim, aprendendo região por região. Não queira aprender tudo numa vez só. E assim, não vai aprender tudo de uma vez só mesmo, né? Mesmo estudando região por região, ainda é difícil. Tenha sempre uma colinha, um banner num lugar visível na sua sala, com mapa auricular, onde você está fazendo a auriculoterapia no paciente, olhando para o banner para pegar uma colinha de forma discreta, porque não é nada profissional você atender o seu paciente com um livrinho na mão ou com um mapa na mão para ver onde coloca os pontos. Aí você já está dizendo para o paciente que você não sabe o que está fazendo, assim, meio que, né, na cara, não sei, tá? Mas como a gente sabe que todo aquele que vai começar vai ter dificuldade com localização de pontos, né, vai ter que estudar muito. Aqui é uma aula para vocês verem que dá para aprender, né? Uma aula que dá para vocês terem uma noção de como é a divisão de pontos, não é uma aula como, né, no curso a gente passa região por região, né? Então, assim, é só para que vocês entendam que é melhor que vocês façam para aprender a região por região, saber o que fica em cada região. E isso com certeza vai trazer mais facilidade de vocês aprenderem, né? Até na hora da busca, se você sabe onde está o ponto da torácica, eu sei que é na concha, né, na concha cava. Então eu vou direto bater meu olho na concha cava que eu já localizo rapidinho. É muito mais rápido do que eu não saber onde está o ponto do pulmão e procurar no mapa inteiro, né? Ah, eu quero procurar onde está a cervical. Eu olho o mapa inteiro. Não, eu já sei que é bem no comecinho aqui, porque está de cabeça para baixo, da região do anti-hélix. E aí fica mais fácil para você, com certeza, essa localização, né? Ok, deixa eu só ver. Muito obrigada, né, Ana? Na verdade, isso é porque pelo tempo de atuação. Então, atuando aí mais de 12 anos, pegando nas orelhinhas, a gente aprende um pouco de auriculoterapia, né? Tem que aprender. É experiência mesmo. Gente, deu para aprender um pouquinho mais hoje, né? Deu para vocês verem que é legal, que é gostoso e que realmente funciona, tá? Antes da gente fechar aqui, né? Antes da gente sair aqui, eu queria deixar, deixa eu só colocar aqui para vocês, eu queria deixar para vocês uma dica de tratamento. Claro que nós não trabalhamos com protocolos prontos, mas nós temos técnicas emergenciais onde a gente usa uma combinação pronta, né, para fazer uma emergência, porque a combinação de ponto pronto ela vem para os sintomas. Então a gente alivia o sintoma de forma rápida e depois a gente vai para a parte do tratamento. E eu vou deixar um macetezinho para você aqui de aliviar soluço, tá? Muita gente tem me pedido, né, nos últimos tempos, e realmente aí super funciona, tá? Quer aliviar soluço? Então, olha só, emergencial isso, tá? É só até parar o soluço e aí você vai fazer o tratamento que é necessário para que aquele problema não continue. Então, você vai pegar ponto zero. Como eu acho ponto zero, professora? Ponto zero, você vem com o apalpador de fora da raiz do hélix e vai para dentro dela. Quando trava o apalpador, tá? Você está bem no ponto zero.
Alguns pacientes estão um pouquinho mais para baixo, outros um pouquinho mais para cima. Mas descendo, travou o apalpador, ponto zero, ok? Aí você vai chegar aqui no ponto zero e você vai. Aí você vem para o ponto de estômago, né? Ponto de estômago é o contrário. Aqui você pega, olha, entrando na raiz, e aqui você pega no final da raiz. Tem que ser bem em cima da raiz, tá? No final da raiz, você vai escorregar ao contrário o apalpador, agora querendo sair para fora. Quando trava o apalpador saindo para fora, aí você tem ponto de estômago, está no centro do ponto de estômago. Então você vai pegar ponto zero, ponto estômago, e você vai estimular os dois juntos ao mesmo tempo. Tá? Vai colocar um cristal aqui no zero, na sequência um cristal aqui no estômago, e esse estímulo tem que ser junto, em média de 1 minuto, estimulando esses dois pontos juntos. Super batata pro, né, soluço aí ir embora, certo? É muito importante você lembrar que quando você vai estimular um ponto, você não pode fazer isso aqui, olha, estimular com a ponta do dedo, porque senão você vai machucar o paciente. Você tem que estimular com a palminha do dedo, com essa parte de baixo aqui, olha, todos os pontos, tá? Porque aí você não vai machucar o seu paciente na hora de fazer estímulo, ok? Deu para aprender aí, pegar essa dica, esse macete? Gente, agora é com vocês, né? Quem vai entrar agora para a nossa família? Eu vou aguardar vocês lá na comunidade. Na comunidade, a professora vai estar lá de segunda a sexta, então, nos finais de semana, não estou na comunidade. Então, eu dou mentoria de segunda a sexta lá. Todas as dúvidas que vocês forem tendo no decorrer do curso, vocês vão levando para mim na comunidade. A comunidade só é o lugar que a gente não faz protocolo pronto. Vocês vão entrar lá e vão ver que todos já levam, né, as orelhinhas avaliadas para que eu possa fazer a correção e a orientação de acordo com a avaliação que o aluno já vem fazendo, porque ele vai aprendendo isso na aula. Não tenha medo de fazer a avaliação, porque não é um bicho de sete cabeças. A parte complexa eu já fiz para você, que é estudar, né, e colocar tudo certinho na apostila, na tabelinha para você de avaliação, o significado de cada alteração, isso vocês têm tudo mastigadinho lá, né? Então é só vocês criar um olhar de terapeuta avaliativo para que vocês encontrem a alteração na orelha e lá no curso abrir o material e ver o que significa a alteração que você encontrou. E lá no módulo de matar raiz e ver como trata essa alteração, tá? Então, assim, é muito simples quando você já pega tudo mastigadinho, né? É só passar pelos módulos, estudar tudo certinho e começar aí a ser um terapeuta de destaque, um terapeuta realmente diferenciado nessa área da auriculoterapia. Costumo dizer assim: quer ser um auriculoterapeuta mediano, né? Para baixo, continuando o protocolo pronto. Quem usa protocolo pronto nunca está pronto para atender com a auriculoterapia, não é assim? Está sempre buscando que protocolo vai usar. A partir do momento que você quer ser realmente um auriculoterapeuta, um profissional de alto nível, é o momento que você aprende a fazer auriculoterapia a partir do diagnóstico sem usar protocolo pronto. Você aprende a fazer a combinação de pontos de acordo com a necessidade de cada caso. Aí sim, né, com certeza você está pronto para o mercado de trabalho de uma forma diferenciada. Tá, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Aproveita o final de semana para pôr todas as aulas em dia, né? Até esse final de semana eu sei que elas vão estar disponíveis. Assistam às aulas. Quem, né, quer rever as aulas, aproveita, reveja as aulas, porque na próxima semana tem muito conteúdo de novo, hein? E eu aguardo vocês agora no grupo para a gente interagir um pouquinho no grupo do WhatsApp e, né, um abençoado final de semana para todos. Dê um tempinho, né, dos estudos, curta bastante a família também, abrace bastante e mais importante, se olhe no espelho e fala: você consegue, você pode, tá? Não fica muito pedindo opinião para todo mundo, não. Hoje foi colocado, né, num dos grupos sobre isso, tá, gente? Primeiro valor profissional, quem tem que se dar é a própria pessoa, para depois o olhar de fora chegar. Então, não fica assim, mas a minha família acha que isso, né? Primeiro você tem que saber o que você quer.
Aí você tem que se colocar na postura profissional. Isso muitas vezes exige mudança de comportamento pessoal também, né? E aí, quando você se coloca numa postura profissional, todos passam a te respeitar dessa forma. Enquanto você ficar pedindo opinião, enquanto você ficar, né, nesse vai e vem, não sei se faço ou não faço, não sei se eu consigo ou não consigo, não acreditar em você, raramente outra pessoa vai acreditar, tá? Então, acredite você no seu potencial. Então, é você que tem que traçar os seus objetivos, é você que tem que correr atrás, e sem essa de pegar bengala de falar, porque um fala que não dá, porque isso e aquilo. Isso são desculpas para que você adie cada vez mais né, as suas conquistas. Ah, então vê se você não está se escorando nisso. Eu estou falando isso porque a gente teve esse assunto em um dos grupos hoje, né? Eu achei bem legal trazer isso para você, tá? Primeiro, você acredita em você, você corre atrás daquilo que você quer. Aí depois o olhar, né, de fora vem por consequência. Beijo, pessoal. Um bom final de semana, um abençoado, um iluminado final de semana a todos vocês e até segunda-feira. Quando eu conheci a auriculoterapia, todo mundo sabe, né, que me acompanha, foi uma paixão à primeira vista com a auriculoterapia. Mas eu não tinha ainda relacionado muito bem que ia casar tão bem as duas terapias. E nos atendimentos que eu comecei a fazer, como eu já trabalhava muito com o lado emocional, né, pensando na arte-terapia associada com a terapia floral, como eu já estava bem ali entrosada com o emocional, aí eu comecei a ver que vinham muitas queixas físicas. E aí eu comecei, nossa, e se eu fizer aurículo, então, né, a gente vai começar a ter um resultado legal. E aí foi, né, realmente bombou o meu trabalho. Eu comecei a associar, então, a auriculoterapia e terapia floral, onde eu abordava o paciente com uma terapia, então ficava nessa parte terapêutica de 20 minutos, meia hora, conversando com o paciente, pegando todas as queixas do paciente, tanto emocionais quanto físicas, e separando. Na época, eu ainda, né, a auriculoterapia foi construída para nós de uma forma muito isolada. Na época, eu ainda trabalhava com os protocolos próprios, mas comecei a fazer essa combinação de pontos, tá? E comecei a ver que